Oi, gente linda e criativa, tudo bem com vocês? De volta e dessa vez com fofurice, sim. Comecei o vídeo já dando um close perfeito nessa fofurinha. Linda, 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 apaixonada sempre por crochê, por amigurumis, enfim, por todas as possibilidades que essa técnica nos traz, né? E dessa vez eu vim compartilhar com vocês essas fofurices, tá? Começando aqui com esse fofinho, lindo, básico, super fofo. Era para ser um guaxinim, mas enfim, eu não fiz a transição de cores no momento que precisava, então ficou só um ursinho cinza, tá? Já para mostrar para vocês também a possibilidade da brincadeira e da transição com os fios dentro da técnica, tá? Não fiz só esse. Aqui do ladinho já tá aparecendo um pedacinho de um, mas já vou mostrar para vocês, tá? Todas as fofurices que vão aparecer nesse vídeo foram feitas através da mesma receita base, tá? Essa receita aqui é do Poo Pop, lá do canal da Caco Amigurumi, da Gil Sanches. Ela é especialista em amigurumis, tá viciando um monte de gente aí nessas fofices. Tem um monte de amigurumeira nascendo através da mãe Gurumi. E eu já estava fazendo essa técnica antes mesmo de conhecê-la, e depois que eu conheci, me apaixonei ainda mais por todas as possibilidades fofísticas que podem acontecer através dos fios, tá? E não foi diferente com a produção por aqui. Então, com a base do Poo Pop, eu fiz essa fofinho aqui, tá? Sim, fiz as minhas adaptações? Sim, fiz as minhas adaptações. Principalmente aqui no bordado do focinho, tá? O focinho que ela faz lá é diferente. Eu utilizei um pouquinho mais de fio aqui para bordar o nariz, para fazer a boquinha aqui num formato diferenciado. O que ela explica na aula do Poo Pop é a base da cabeça, o corpinho, as orelhas, né? E os detalhes aqui de olhos, expressões, ela acaba não explicando. Mas como eu já tenho um certo tempo brincando de amigurumi, eu quis brincar nas feições desse fofinho. Não ficou super incrível, super perfeito, mas ficou bem fofinho, gostei dessa brincadeira. E essa lindeza foi feita com o fio Charme, tá? Sim, dá para fazer amigurumi com o fio Charme. A gente não precisa se prender no fio amigurumi ou nos fios específicos para amigurumi, tá bom? Não se prendam a isso. No crochê, a gente pode brincar com os fios. O fio amigurumi tem uma textura incrível, maravilhosa, ajuda a gente ali no deslizar dos pontos e sim, é perfeito para a confecção dessas fofuras, mas se você não tem um fio amigurumi, você não vai ter que se limitar, não, eu tenho que comprar o fio amigurumi para poder fazer. Não, se você tem o fio Charme, como é o caso dessa peça aqui, você consegue fazer, tá bom? Ele foi todo confeccionado no fio Charme, com exceção aqui dos detalhes, tá? A sobrancelha, esse detalhezinho aqui do olho, foi feito com o fio Anne, tá bom? Mais restinhos de fio Anne para fazer o detalhe branquinho do olho, para fazer aqui essa pálpebra, para dar um charmezinho, para fazer essa sobrancelha, para deixar ele com uma carinha meio brava. Aqui o narizinho foi todo feito com o fio Charme, tá? E a boquinha também bordada com o fio Anne, tá bom? Tem alguns pelinhos de gatos aparecendo por aí, porque sim, tem gatinhos por aqui, tá bom? Vamos para o próximo. Depois, a partir desta receita aqui, eu consegui fazer mais uma fofice. Foi este pandinha, super fofo. Vocês estão vendo que a proporção tá um pouquinho diferente. Sim, aqui é fio Charme, fio único. E aqui fio Anne duplo, tá? Na cabecinha. No corpinho, eu utilizei um fio de amigurumi da Cisne, tá? Acho que é o Amigo Love. Ele tem uma textura diferente do fio amigurumi da Círculo, tá? Eu senti ele bem mais pesado, tá? Não que seja ruim de trabalhar, mas em comparação com o fio amigurumi, o Amigo Love, desculpe, o Amigo Love, ele é um pouquinho mais espesso, tá? A metragem dele é bem diferente, vem bem menos metragem do que no fio amigurumi. E uma coisa que eu percebi, esse fio preto, ele solta tinta. Então, nesse caso dessa combinação super fofa de preto e branco, com certeza na lavagem esse branco vai ficar cinza. Mas como é uma peça, pra mim,
tá? E eu não queria perder o fio, eu fiz essa fofice, tá bom? Não recomendaria essa combinação de cores por essa questão desse fio soltar tinta, tá? Eu percebi ali que durante a confecção os meus dedos ficaram bem pretos por conta do fio estar soltando tinta, o que me explica, me diz aí que na hora de lavar esse preto vai soltar tinta, o que pode manchar o fio branco, tá bom? Mas como eu tô passando para vocês, como é uma peça que vai ficar para mim, para decorar aqui, eu não me preocupei muito com isso, eu quis mais brincar com o fio, tá? Mas eu não recomendaria por essa questão. Nunca tive esse tipo de problema com o fio amigurumi da Círculo. Já com o Amigo Love da Cisne, eu percebi esse pequeno problema. Não sei se foi questão de lote ou se o fio solta essa tinta mesmo, tá? Mas durante a confecção soltou bastante tinta, tanto pela questão de estar calor e a mão tá suando, né? Foi um fio que soltou bastante tinta. Então, tem essa ressalva. Se for uma peça totalmente escura, se joga, brinca aí, mas saiba que o fio Amigo Love tem um pouquinho menos de metragem, tá? E ele não vem soltinho no novelo ali, só o novelinho, como o fio amigurumi. Ele tem um conezinho no meio, tá bom? Então, fiz essas duas fofuras aqui, a mesma receita, tá? Vocês estão vendo que tá um pouquinho diferente, esse aqui tá menorzinho, por conta disso. Aqui é o fio Anne duplo, tá? E aqui o fio Amigo Love da Cisne, tá bom? Tô me gaguejando aí um pouquinho porque é difícil falar Amigo Love, eu sempre tento falar Amigurumi. Aqui trabalhei também seguindo a base da receita, o focinho, toda a basezinha da cabeça e do corpinho exatamente a mesma coisa, o que muda são os detalhes. Para esse panda, além dos olhos de trava, além do detalhezinho branco nos olhos, eu fiz aqui duas rodinhas para fazer aquele olhar expressivo de panda, para deixar ele bem fofinho. Coloquei uma sobrancelhinha ali só para trazer um charme, mas não sei se eu gostei ou não dessas sobrancelhas. As orelhas são as orelhas da própria receita, tá? Coloquei aqui uma barriguinha, que também é lá da Capa Amigurumi, tá? Na receita onde ela ensina a fazer o lotsu. É uma receita gratuita que ela trouxe no Instagram. Anotei a receita como toda crocheteira faz, né? A gente gosta da receita, a gente salva, a gente tira print, a gente anota para não perder em momento algum, mas ela tá salva nos destaques lá do Instagram da Gil Sanches, tá? Lá da Caco Amigurumi. Então, a partir do Lotso também vocês conseguem fazer, mas o formato do Lotso é diferente, tá? Ele fica bem maior. Esse aqui é o Poo Pop. Então, esses dois fofinhos aqui são os ursinhos pops, tá? Esse todo cinza, que era para ser um guaxinim, talvez futuramente ele se transforme em um guaxinim, não sei. Ou talvez eu consiga fazer um guaxinim de fato como eu quero, tá? Mas por enquanto tem o ursinho cinza. Tem aqui o pandinha, tá? Eu não sei, não lembro se pandas têm rabos, mas enfim, esse não tem, tá? Ele ficou aqui só com as características, mas sem rabinho. Enfim, depois destas duas, tem mais ali pra cima, tá, gente? Eu vou mostrar aqui tudo que aconteceu a partir de uma receita. Então, não se limitem aí, tá? Explorem bem a criatividade de vocês. Também aconteceu este fofinho aqui, tá? Esse foi feito com o fio amigurumi, tá? Esta receita é exatamente igual a essa, que é exatamente igual a essa. O que muda é a personalização, tá? Como a Ju sempre foca lá nos vídeos dela, nos cursos que ela faz. Aí quem já fez cursos com ela, eu infelizmente não consegui fazer nenhum curso pago com ela, mas as possibilidades gratuitas que ela traz lá no canal dela já me possibilitaram transformar todas essas lindezas por aqui, tá? Todas essas fofices. Então aqui, além do fio amigurumi, nesse laranja lindão, tem o fio charme, tá? No detalhezinho branco, no detalhezinho preto, eu não sei se foi... eu acho que foi Amigo Love, o detalhezinho do preto aqui foi com o Amigo Love. E aqui o fio Anne, tá? Que eu fiz o bordado do narizinho, então o focinho ali ficou bem bonitinho. Coloquei enchimento aqui, tá? Os pontos ainda estão parecendo um pouquinho abertos aqui para o meu gosto, mas tá tudo certo. Eu coloquei um pouquinho de enchimento a mais. Daqui a pouquinho ele se ajusta e não vai ficar aparecendo esses buraquinhos, tá? Mas apaixonada nessas fofices, tá, gente? Lindo, lindo, lindo. A ideia
era que esse fosse o ursinho Puff, como o da receita da Ju. Mas eu não tinha o fio da cor do ursinho Puff. O ursinho Puff não é laranja, tá? O ursinho Puff, ele tem uma cor ali de mostarda, né? Um amarelo meio mostarda, ali, um amarelo diferente. Ele não é amarelo nem é laranja, ele tá ali na cartela de um mostarda. Mas como eu não tinha o fio, não queria perder a oportunidade de aprender os pontos, eu fiz essas fofices aqui, tá? Então comecei com cinza, fui pro laranjinha, tá? Depois, esse pandinha aqui é bem recente, mas eu fiz seguindo a mesma receita, tá? E depois de brincar com esse laranjinha, me veio aquele estalo assim na mente, me lembrei de um personagem super fofinho, super da infância ali. E tendo estes fios em mãos, né? Olha só que fofice. A ideia é que ele fosse um tigrão, tá, gente? Tá bem parecido. O laranja aqui vocês estão vendo que tá diferente, porque sim, tá? Desse aqui é o amigurumi da Círculo e esse aqui é o Ani duplo, tá? É um tom de laranja também bem próximo, bem parecido com aquele ali do amigurumi, mas com a câmera aqui vocês estão conseguindo ver a diferença, tá? Ele é um pouquinho diferente, ele é mais clarinho, bem pouquíssima coisa de diferença, mas ele é diferente do fio amigurumi, tá? Ficou com um tamanho diferente, ficou com ainda mais detalhes. Aqui eu fiz um rabinho todo diferenciado, com a molinha de caderno para ele poder ficar em pé, aqui apoiado no rabinho. Fiz um detalhezinho aqui no focinho, que deixou ele muito, muito fofinho. Tô super apaixonada, super encantada com essa peça, tá? Fiquei bem apaixonada, amo brincar com essas fofices. E aqui, gente, só nessas 4 peças aqui, já dá pra mostrar pra vocês que dá pra brincar muito com os fios que a gente tem a partir de uma receita, tá? E é isso que a Ju ensina lá no canal dela e com os cursos dela, tá? Então, quem tiver possibilidade aí, oportunidade de se jogar para aprender a fazer essas fofurices, se joguem sem medo, porque ela ensina muito detalhadamente, tá? Nem é propaganda, nem é jabá, nem nada. É porque assim, eu aprendi muito com ela, com conteúdo gratuito, então acho interessante passar para vocês também essa dica, né? Porque eu sempre digo, dica boa é dica compartilhada e por que não, né? Aprendi essa receita com ela e tô compartilhando aqui com vocês, tá? É o ursinho Pop. Eu acredito que esteja disponível lá no canal do YouTube, mas provavelmente muitas de vocês já acompanharam lá no canal dela, tá? Fiz aqui essa fofice, esse quarteto lindo, lindo. Vou colocar ele aqui de ladinho, vou mostrar pra vocês que ele fica de pé, tá? Ó, ele fica em pezinho por conta do rabinho dele, nessa técnica feita com a molinha do caderno, tá? E depois dessas 4 fofices, tem mais uma fofice aqui, tá? Também com fio amigurumi duplo. Tem aqui enchimento diferenciado, tá? Porque eu não tinha mais a manta que eu normalmente utilizo, né? Que é aquele enchimento acrílico, fofinho, macio, né? Utilizei os arremates de fios. Então, tem muito arremate de fio aqui dentro. Mais uma vez, para provar para vocês. Se você não tem o enchimento, não tem algodão para colocar dentro das suas peças, pega os arremates de barbante. Se for uma peça mais escura assim, é até melhor. Com os arremates, vocês já conseguem ter uma ideia de como vai ficar. Até para treinar, para testar a técnica amigurumi, para aprender, para ver se você se identifica ou não. Tá? E com certeza você vai se identificar, porque é muito fofo, tá? Não tem segredo, não tem muita dificuldade, só requer um pouquinho de atenção ali nos pontos para a gente conseguir fazer detalhes dessas fofices. Mas vocês estão vendo aqui, ó, é a mesma base, o que vai diferenciar são os detalhes que a gente acrescenta. Tá, então colocar um narizinho diferenciado, fazer uma expressão de olhos, um cílio a mais. Olha, esse aqui só tem um risquinho aqui na pálpebra. Essa aqui já tem ali um cílio, deixa bem fofinho. A ideia aqui era fazer uma pantera cor-de-rosa, mas eu não consegui porque eu não tinha quantidade de fio suficiente para fazer a panterinha. Então, por enquanto, virou um ursinho cor-de-rosa. Futuramente, talvez, quem sabe, apareça uma panterinha com essa mesma técnica, tá? A cor do fio também é diferente da pantera, então achei... Não, depois eu faço a panterinha, não tem problema. Já fiz bastante com barbante, então dá pra aguentar um pouquinho aí na versão amigurumi da panterinha. E aí eu vou pensando um pouquinho melhor
no que vai se encaixar para ficar perfeitinha a pantera, tá? Quando eu for fazer. E aqui, mais uma fofice com a mesma receita, tá? Esse lindinho também foi feito com fio Anne duplo, tá? Aqui eu usei, não sei se foram arremate, se foi o enchimento fofinho, eu acho que foi o enchimento fofinho, que ele tá bem macio, mas tem um pouquinho de arremate junto, então ele tá meio pesadinho, tá um pouquinho maior do que esse, tá? Porque esse aqui foi feito com Anne duplo, e esse aqui foi feito com fio Charme, tá? Então, eles são diferentes na textura, vai dar diferença no resultado do tamanho da peça, então por aqui vocês também já conseguem ter uma ideia de como aumentar a peça. Eu quero aumentar a peça, mas não quero modificar a receita. Aumenta a espessura do fio. Deixa o fio mais gordinho que a peça vai ficar maior, tá bom? E aí, maior quanto o maior que vocês quiserem, tá? Para fazer aumentos na receita, exige um pouquinho de experiência ali. Não é impossível, tá? Dá para fazer esses aumentos na receita? Dá para fazer essas adaptações de aumento na receita. Mas vai exigir um pouquinho mais de tempo. Então, de repente, mudando a textura do fio, vocês consigam uma peça maior aí para o resultado que vocês querem, o resultado final, tá bom? E também com base nessas receitas, nessa receita aqui, né, com essa base, fiz todas essas fofices, né, ursinhos, mas não só ursinhos, porque a pessoa aqui não podia ficar parada só nessas fofices, ela tinha que fazer mais fofice. E uma fofice que aconteceu muito por aqui algum tempo atrás foram as minis. Fiz aqui com base nessa mesma receita essa fofinha, tá? Sim, tem a orelhinha aqui com a garrafa PET. Essa fofice confeccionada com a mesma receita, tá, gente? A mesma base. Ó, vou até colocar ele aqui do ladinho, ó. A mesma receita foi utilizada para fazer a mini. A diferença é que a mini tem sapatinho. Eu coloquei aqui uma calcinha nela, coloquei uma sainha de barrado duplo. Coloquei as orelhinhas, coloquei lacinho. Tentei fazer uma expressão ali no rosto dela, mas não sei se eu gostei muito. Enfim, ainda tô me acostumando. Fiz aqui o narizinho redondinho, super fofo, para acrescentar na peça. Coloquei ali a boquinha charmosa e gostei. Gostei. Não ficou perfeito, mas já é uma ideia do que eu posso fazer ali, as adaptações futuras que eu posso trazer para essa fofice. Gostei, sim, do resultado, tá? Como eu disse para vocês, esse fio Amigo Love, ele tem uma textura maior, né, mais grossinho do que o fio Amigurumi, então ele é mais pesado. A metragem é menor do que o fio Amigurumi, então na vantagem custo-benefício, ainda prefiro o fio Amigurumi. Mas era o que eu tinha, então tanto o fio preto como o fio vermelho são Amigo Love da Cisne, tá bom? É uma delícia também de trabalhar com ele, mas ele tem essa questão de soltar tinta. Então, se no processo de confecção da peça ele já tá soltando tinta, provavelmente quando eu for lavar essa peça ela vai manchar. Então, tanto o preto pode manchar as partes brancas, como o vermelho pode manchar as partes brancas, tá? Não sei ainda se isso vai acontecer. Quando essas peças forem ser lavadas, eu vou poder confirmar para vocês se manchou, se não manchou. E aí, de repente, eu trago um vídeo mostrando para vocês, contando da minha experiência com esse fio, tá? Mas por enquanto o que eu posso trazer é isso. Enquanto eu estava confeccionando, a minha mão ficou colorida, o que não foi muito bom. Me deu um certo susto ali no momento, mas não queria perder a oportunidade de tecer, tá? E depois dessas fofices, seguindo exatamente a mesma base, eu falei, por que não? Deixa eu testar algo novo. E fiz essa fofurinha, sim, uma Mulher Maravilha, com cabelos ali grisalhos, né? Esses cabelos cinzas lindos, por que não? A gente pode adaptar, a gente pode personalizar essas coisas aqui de um jeito bem legal, tá? Para deixar a peça personalizada com o jeitinho que a cliente quer. E eu queria assim, com cabelinho preto, enfim. Mas eu não tinha o fio preto o suficiente, tá? Esse fio aqui fica muito pesado. A ideia era fazer com o fio Charme, que é um fio mais leve, daria uma textura legal pro cabelo. E foi o que eu fiz, tá? Eu tinha o fio Charme na cor cinza. Então, utilizei para fazer esse cabelo cacheadinho aqui, a coisa mais fofa, lindo, lindo, lindo. Ficou bem levinho.
tá? Coloquei aqui uma coroinha com o fio amigurumi, tá? Fiz aqui também, olha, os detalhes dos cílios, coloquei sobrancelha, coloquei orelhinhas que eu vendo aqui ficou um pouquinho alta essas orelhas, ela deveria estar aqui um pouquinho mais embaixo. Então, para uma próxima tentativa, eu vou colocar as orelhas mais para baixo, mas encantada com o resultado. Apaixonada nas fofices que aconteceram por aqui. E espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Porque eu tô apaixonada, como sempre. Encantada aqui, suspirando, e com certeza vou sim produzir mais e mais fofices. Quero sim compartilhar com vocês em detalhes, mas queria trazer aqui cada uma dessas fofurinhas, falar da experiência que foi tecer cada um deles e dividir essa inspiração com vocês, porque aqui a gente tem a ideia de uma base poder virar várias e várias possibilidades. Para quem não trabalha com amigurumi, a questão das cores, é sempre incrível a gente poder brincar com a combinação de cores, com a possibilidade que a gente pode fazer aí combinações. Então, quem faz moda casa, o preto e o vermelho super combinam, o vermelho com branco super combina, colocar de repente um toque de amarelo nessa combinação de vermelho com branco, colocar esse toque de amarelo na combinação de vermelho com preto, o azul e o amarelo super combinam, o vermelho e o amarelo também, o vermelho e o azul super se conversam numa composição. Então, a ideia não é em si mostrar e trazer, não façam personagens como esse, não. Vejam sempre o todo. Aqui eu trouxe amigurumis porque é uma técnica que eu tô fazendo agora, que eu gosto de brincar com essas fofices, mas eu também trabalho com a moda casa, que também tem várias e várias produções, inclusive aqui no canal. Eu já trouxe para vocês possibilidades de combinações de cores, tá? Como eu sempre digo, não se prendam ao modelo ou exatamente a peça que a pessoa está trazendo aqui, que o artesão está dividindo, né? Foquem no todo. Combinação de cores, possibilidades de formatos, possibilidades de tamanhos, possibilidades com fios diferenciados, mas não percam a oportunidade de estar sempre brincando aí, sempre fazendo novas coisas com os fios, porque essa brincadeira de tecer é muito, muito gostosa. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham um dia mais que abençoado, mais que produtivo, cheio, cheio de muitas e muitas alegrias, cheio, cheio de muito, muito crochê. E até o próximo vídeo, gente. Beijos, tchau, tchau!